Bom dia, crianças, bom dia, famílias. Eu espero que vocês estejam bem. Então, ontem vocês receberam as atividades da semana 7 e são todas atividades das páginas dos livros de português e de matemática, Que os livros estão com vocês. Facilita para não precisar tirar xerox e imprimir, E mesmo sendo com essa letrinha de imprensa, devagarinho a gente vai se ambientando com a leitura. Vamos, focar nos pontos principais, Ontem, junto com a atividade da semana 7, a Pro já mandou a leitura do texto, A Pro pôs a leitura aqui, pôs o texto aqui para a gente acompanhar, onde estão, as respostas aqui das perguntas. Então, a gente vai focar aqui nas perguntinhas, Vamos aprender um pouquinho de cada vez. Eu espero que vocês tenham ouvido a leitura, Se ainda não ouviu, não tem problema. A Pro falou, que é para ir com calma, um pouquinho por dia. Se não conseguir fazer sozinho, vai assistindo as aulas aqui dos vídeos e vai fazendo um pouquinho por dia, tá bom? Com calma, cada um no tempo dele, do jeito dele, tá bom? Então, aqui, a gente vai entender os pontos principais daquele texto. Então, a gente já viu que a Mesilda está contando a vida dela, E agora a gente vai entender algumas coisas do texto. Então, olha, a perguntinha número 3, antes de fazer a pergunta, a pergunta tá aqui nessa bolinha. Pergunta é quando tem o ponto de interrogação aqui, Aqui não tem ponto de interrogação, mas tem uma informação que a gente tem que ler para responder essa pergunta aqui. Então, vamos ler a informação. Milhares de pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo para o Museu da Pessoa, contando um pouco de sua história de vida. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu na internet e foram transcritos para o papel. Então, vamos entender isso, Além da Mesilda, milhares de pessoas gravaram vídeos e mandaram para esse lugar aqui, o Museu da Pessoa. E os vídeos contavam um pouco da história da vida delas. Todos esses vídeos, esses relatos, relato é quando você conta a sua história, conta uma história. Todos esses relatos estão no site do museu. Pode ver lá, Quando a gente acessa o Museu da Pessoa, a gente vai encontrar esses relatos lá. E eles foram transcritos para o papel. Então, eles eram um vídeo e eles foram transcritos. Então, alguém ouviu o vídeo e escreveu tudo no papel, escreveu a história. Entre esses relatos, entre esses vídeos que viraram relatos lá no site do museu, o autor José Santos escolheu 27 histórias que retratam a vida de diferentes crianças do Brasil para criar o livro intitulado Crianças do Brasil. É esse homem aqui, o José Santos. Ele é mineiro da cidade de Santana do Deserto, em Minas Gerais. Ele vive lá, viveu em Juiz de Fora, agora ele mora em São Paulo. Ele é autor de vários livros de poesia para crianças e jovens. E ele também é diretor do Museu da Pessoa.
e ele coordena o projeto Memória da Literatura Infanto-Juvenil. Então, ele pegou 27 histórias que estavam lá no Museu da Pessoa e fez um livro, o livro Crianças do Brasil. Agora vem a pergunta: como o autor conseguiu as informações para escrever o relato da Amezilda? Será que ele foi lá conversar com os pais e os amigos da Amezilda? Não, né? Ó, acabamos de ver que ele consultou aqui o site do museu, né? Então, ele assistiu o vídeo da entrevista da Amezilda e ele leu a transcrição do relato dela. Foi por isso que ele conseguiu as informações que ele pôs no livro dele. Aí a 4 vai falar de um negócio, né, narrador. Quem conta a história é chamado de narrador. Toda vez que você for contar uma história para alguém, qualquer coisa que você for contar, nem que você for contar para o seu amiguinho, você chega para ele e você fala assim: olha, ontem eu fui andar de bicicleta lá na rua. Nossa, e eu fui muito depressa, eu não vi que tinha um buraco, eu caí da minha bicicleta, ainda bem que eu não me machuquei. Você está narrando uma história, você está contando. Narrador é isso, é quem conta uma história, tá? O narrador, ele pode ser uma pessoa que está contando uma história que aconteceu com ele mesmo. Então, ele vai ser um narrador personagem da história, como essa da bicicleta que a Pro inventou agora. Ou ele pode ser um narrador que não é personagem. Ele vai contar uma coisa que ele viu acontecer. Ele observou e ele está contando. Quer ver, por exemplo? Você vai contar do seu amigo. Você chega lá para sua mãe e você fala assim: ô mãe, eu estava brincando com o Paulinho e o Paulinho foi andar de bicicleta e ele não viu que tinha um buraco e aí ele caiu da bicicleta. Então, você é um narrador, você está contando a história para sua mãe, mas a história não foi com você, foi com o seu amigo. Tá bom? Então, são 2 tipos de narrador. Aqui, né, sabendo disso, né, o narrador do relato, no caso da Amezilda, vamos voltar lá no texto, né? A Amezilda, ela fala assim: olha, meu nome, os meus pais, eu ainda não sei, eu adoro estudar, meu pai. Ela tá falando dela mesma. Então, ela tá narrando a história dela e ela é personagem, porque é tudo que aconteceu com ela mesma. Então, o narrador do relato é um narrador personagem, tá bom? Número 5. A Amezilda, ela é uma personagem real ou é imaginária? Ela não existe, é uma coisa inventada. Ela é real, é de verdade, né? Ela tá contando, ela mesma falando da vida dela. Ela é uma pessoa que existe, né? A gente viu a ficha com os dados pessoais da Amezilda, né? E os fatos que ela está narrando são reais ou será que foi o autor aqui, o José Santos, que inventou da cabeça dele? São reais, né? Olha, tudo que a Amezilda conta aqui é a verdade. Ela fala da cidade que ela mora, do estado, ela fala dos pais dela, né? Ela fala como que era o caminho para ela chegar na escola. Tudo isso é de verdade, não é invenção do autor. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. A Amezilda fez isso, né? E aí a pergunta:
o nome da cidade onde a menina mora. Então, olha, lá no texto tá escrito, ó, e saíram de uma cidade de Belém para morar em Ananindeua. Ananindeua é o nome da cidade onde a menina mora. E o nome da escola da Amezilda? Ó, a escola se chama José Marcelino de Oliveira. A Pro está escrevendo com a letra de forma. Para quem ainda não consegue ler a letrinha aqui do texto, vai entender, né? José Marcelino de Oliveira. E o nome do bairro onde a menina mora? Vamos lá no texto, olha lá, ó. Aqui no bairro do Maguari. Então, ela mora no bairro Maguari. É tudo de verdade, né? Tudo de verdade. O relato que a Amezilda conta é a história da vida dela, tá bom? Então, lá no texto, olha, a Pro tá mandando grifado aqui, né? Depois a Pro vai mandar o PDF. Então, nós vamos nos preocupar, quem está com dificuldade de ler todo esse monte de palavra aqui, vai procurar só as respostas das perguntas, tá bom? Ó, uma resposta, outra resposta e outra resposta, tá bom? Devagarinho a gente vai chegar lá, tá bom? Essa dica aqui, né, é importante, que aqui esses nomes que nós escrevemos, nome da cidade, nome da escola, nome do bairro, eles são nomes próprios. Não vamos falar disso agora, mas o que a gente vai lembrar? Que todo nome de cidade, de pessoa, de escola, de livro, né? Tem que começar com a letra maiúscula. Nós não vamos observar isso aqui, porque a Pro escreveu tudo com a letra de forma. Mas olha aqui, ó, Amezilda. Esse A é maiúsculo. José Santos, olha, o J é maiúsculo, o Santos é maiúsculo. Museu da Pessoa, por que tá maiúsculo? É o nome do museu. Só tem aquele museu que chama Museu da Pessoa. Então escreve, ó, M maiúsculo, P maiúsculo, tá bom? Então por hoje é isso, né? Façam com calma, lembra, vai procurar no texto só as palavrinhas aqui das respostas e devagarinho todo mundo vai conseguir aprender, tá bom? Cada um no tempo dele, do jeito dele, tá bom? Então eu desejo que todos tenham um bom dia, muita saúde e com muita alegria no coração. Tchau, tchau!